Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar, queridos. Eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 16. Livro de Jó, no capítulo 16. Hoje nós vamos dois capítulos, 16 e 17. Irmãos, no capítulo 15, começa o segundo ciclo de debates entre os amigos de Jó e Jó. Em tese, não deveria acontecer, mas aconteceu. Por que não deveria acontecer? Não deveria acontecer, irmãos, porque no primeiro ciclo de debates, no primeiro momento em que ocorre isso, Jó está numa situação deprimente, cheio de chagas, chagas interiores, chagas exteriores. Ele tem no seu corpo feridas, ele está numa vala praticamente, se coçando com caco de telhas. Não consegue dormir, tem insônia, sua alma está perturbadíssima. Os amigos passam 7 dias ali com ele, na companhia sem dizer nada. E quando começa a dizer alguma coisa, eles começam a praticamente atacá-lo na ideia teológica do momento, que é a ideia da justiça retributiva. Se você faz o mal, recebe o mal, se você faz o bem, recebe o bem. Só que essa história não é tão simplista assim, isso não é desse jeito. E Jó entende que a sua situação é uma situação diferente. Só que ele fez o que fez, porque não sabe o que Deus faz. Sugere essa ideia. Bildade entra com maldade, pega como exemplo dessa ideia os filhos dele. E quando a gente pensava que não podia piorar, entra Zofar. Aí piora mais ainda, agressivo, radical, grotesco mesmo. Ele responde a todos. E nas respostas que Jó dá, nós vimos pérolas não apenas da questão da alma humana, mas também do ponto de vista teológico, como por exemplo, a ideia de um mediador entre Deus e os pré-homens e a ideia da ressurreição. Para um texto Isaac, Abraão, Jacó, pré-patriarcal, isso é um momento, isso é algo fantástico. E hoje nós vamos ver que Jó vai responder, mais uma vez, a Elifaz. É a segunda resposta de Jó a Elifaz. Elifaz, no seu segundo discurso, afirma a sua ortodoxia, a sua justiça retributiva, mas só que ele acusa Jó de ser arrogante. Jó é arrogante, orgulhoso, ingrato, na visão dele. E a gente conseguiu perceber no texto que, na realidade, orgulhoso quem era Elifaz. E ele estava com seu orgulho ferido. E aqui a gente vai ver Jó respondendo a Elifaz. Nessa resposta que Jó dá a Elifaz, a segunda resposta, nós temos aqui pérolas fantásticas, tanto sobre a questão da alma humana, sobre como a questão da teologia. Mais uma vez, curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Nós agora clamamos, Deus, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito ilumine a Tua palavra em nosso coração. Que nós possamos ser vasculhados pelo Teu Santo Espírito nessa noite. Meu Deus, meu Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aí, vamos à resposta de Jó, ele faz. Então Jó respondeu: eu já ouvi muitas palavras como estas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão. E você,
O que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar com vocês se estivessem em meu lugar. Aí eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhe daria alívio. Olhe para mim por um momento. Jó agora vai falar uma coisa fantástica para Elifaz. Ele vai argumentar o que é comum de nós todos. E eu vou resumir o que Jó está falando num ditado popular muito próximo de nós. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, é muito fácil você chegar na minha frente e começar a argumentar, começar a falar. É muito fácil, eu quero que você se posicione na minha vida, eu quero que você veja o que eu vejo, viva o que eu estou vivendo, sofra o que eu estou vivendo agora. Esses discursos de vocês já devia ter terminado, e devia mesmo, irmãos. Se tivesse terminado em Zofar e eles ficassem calados novamente, eles tinham ganho um pontinho a mais. Mas, infelizmente, Elifaz começa uma segunda rodada de discurso inútil. Conselhos úteis, irmãos. Quando a gente dá conselho útil, em geral, eles são breves e animadores. Os conselhos úteis são breves e animadores. Eles não são prolongados e críticos. E aqui a gente só vê o prolongamento e a crítica por parte desses ditos amigos. Veja uma coisa interessante no versículo 4, que é o versículo chave. Jó diz, eu bem que poderia falar como vocês, se estivesse no meu lugar. Aí eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça. Menear a cabeça é essa situação, fazer assim. Isso é muito fácil, falar e menear a cabeça. Venha para a minha situação. E aqui, irmãos, eu gostaria de dar uma pequena observação, só cortando aqui. Alguns irmãos acham estranho a versão da Bíblia que eu estou utilizando. Principalmente os irmãos que têm a versão Almeida. Eu gostaria de só dar um toque para os irmãos, que esse tipo de texto poético, nessa modalidade, nesse tipo de língua, onde existem muitas figuras de linguagem e muita expressão idiomática, a Bíblia, na linguagem Almeida, a compreensão dela não é muito boa, não. Para você ter ideia do que eu estou falando, no capítulo anterior, no capítulo 15, quando Elifaz está falando com Jó, em um dado momento, ele fala sobre enxúndias nas ilhargas. Se você tiver contexto Almeida, tem essa expressão. Eu tenho enxúndias nas ilhargas. Você sabe o que é isso? É possível que você, como eu, também tenha enxúndia nas ilhargas. É banho na barriga. É por isso, irmãos, que eu não estou utilizando a Bíblia Almeida. E eu não vou utilizar as Almeidas, inclusive as mais antigas, por causa disso. Para esse tipo de texto, é melhor que você priorize as versões mais contemporâneas. E nesse sentido, é interessante que você veja um texto ou NVI ou NVT, que são versões contemporâneas muito boas e que mantêm um certo respeito, digamos assim, ao texto traduzido. Vamos adiante? Aí, menear a cabeça assim, ó, isso é um gesto de ofensa, de desprezo. E aqui um ponto pacífico. Quem sofre, irmãos, ele quer alívio. E aqui a gente vai ver Jó rebatendo Elifaz novamente. Só que a gente vai perceber no coração de Jó já um pouco mais
de desespero. Jó está um pouco mais desesperado. Veja dos versículos 9 a 6. O texto diz assim: contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças. Tu deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido. O que é uma testemunha disso? A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com o olhar ferino. Olhe para mim, irmãos, diante dessa pressão de discussão, Jó, agora, de uma forma mais direta, começa a atribuir a Deus os seus sofrimentos. E aqui, nos versículos 6 a 9, a ideia que Jó tem é de que Deus é um leão ferino, um leão bravo, que na sua ira range os dentes e pega ele e faz dele em pedaços. Mas só que nesse texto aqui a gente vê o porquê disso. Jó ainda sofre na sua alma, e é real esse sofrimento, é humano esse sofrimento, é natural esse sofrimento. Jó ainda está sofrendo as perdas que ele teve. Ele está clamando pela família que ele perdeu. Ele está dizendo: Deus, perdi minha família. Ele está reclamando a coisa que ele achou mais importante nesse contexto, inclusive porque foi a partir daí que ele começou a ter medo do que estava acontecendo. Ele perdeu a sua saúde. Ele diz: a minha magreza se levanta e depõe contra mim. E ele está insatisfeito, ele está desesperado. Ele diz: se eu falo, a dor não passa. Se eu deixo de falar, a dor não passa também. Ele está nas raias de desespero. É um coração amargurado, é um coração quebrado. Segue o texto. Ele se sente um alvo de Deus. Dos versículos 10 a 13, o texto diz: os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Ele está falando dos amigos e ele está falando dos aspectos sociais da doença que ele tinha. Por quê, irmãos? A quantidade de chagas que chegaram até Jó eram chagas muito fortes, e era natural e razoável que as pessoas entendessem que ele estaria debaixo de alguma maldição divina. Então ele era persona non grata, né? É uma pessoa que ao chegar, as pessoas queriam estar longe, tinham repulsas, e é esperado que, socialmente falando, ele receba cusparadas, ele receba pedradas, não dos que estão mais próximos, mas dos um pouco mais distantes, que podem fazer isso com ele, entendendo que ele está debaixo de algum tipo de maldição. Versículo 11: Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Ele fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele traspassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Jó está respondendo a Elifaz de uma forma muito direta. Por quê? Porque Elifaz, no discurso anterior, tinha acusado Jó de arrogância e disse a Jó: Jó, você está sofrendo porque você está brigando com Deus com os punhos para cima. E ele agora está respondendo: não, eu não estou brigando com Deus não, muito pelo contrário. Eu é que sou o alvo. E eles são os arqueiros e os inimigos estão contra mim atirando suas flechas. Ele está respondendo, Elifaz. Jó considera a si mesmo um alvo de Deus. É o imagético, a ideia do flecheiro. E aqui ele faz um resumo da tristeza e da desgraça que chega até a sua vida, dos versículos 14 até 17. Lança-se sobre mim uma e outra vez
Ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração. Jó está dizendo que, embora ele se perceba inocente, ele continua a sofrer. E aqui eu gostaria de dizer aos irmãos que, na língua original, o sentido da oração pura é no contexto e no sentido de ser uma oração sincera. E, de fato, nessas duas coisas que ele afirma sobre si mesmo, quem está acompanhando a história desde o começo sabe que é verdade. Ele está sendo sincero diante dos amigos, ele está sendo sincero diante de Deus e está colocando as suas queixas para fora. E segundo, sobre ele não é registrado por parte de ninguém nenhum ato de violência vindo de suas mãos. Isso é verdade. Só que agora, uma das grandes pérolas, ele clama pelo seu mediador. Versículo 18. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Irmãos, ele entende que o Senhor é o seu advogado. Apesar do seu coração destruído, apesar do desalento, ele espera ser justificado. Veja o versículo 18. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Essa expressão marca a ideia de que Jó não acredita viver bastante tempo. Ele entende que vai morrer dentro em breve. Mas ele gostaria de que a sua causa fosse vindicada, fosse pleiteada por Deus diante dos seus colegas. E a única esperança que Jó tem é o seu advogado amigo. Esse que será não só advogado, mas ele é testemunha, ele é advogado, ele é intercessor e ele está pleiteando com Deus a seu favor. Irmãos, no contexto e na época em que isso foi escrito, se você levar em consideração apenas o Antigo Testamento, esse advogado é o próprio Deus. Mas se você fizer uma leitura cristológica de toda a Bíblia, e essa leitura cristológica, ela vai ser, digamos assim, enfatizada a partir da reforma, através da hermenêutica histórico-gramatical, a gente percebe, irmãos, nitidamente, mais uma vez, a ideia da necessidade de um mediador entre Deus e os homens, um advogado justo, fiel, poderoso, que intercede diante de Deus naquilo que os homens não têm condições de responder, nem têm resposta alguma. O advogado fiel, um advogado fiel. Vamos a partir do versículo 22. Encerrando o capítulo 16, começando o 17. Jó afirma a sua morte iminente. Ele diz: pois mais alguns anos apenas, e farei a viagem sem retorno. Ou seja, ele já está falando sobre a sua morte. Versículo 17. Meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam,
e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, se não tu, me dará segurança? Tu fechaste a mente deles para o entendimento, e com isso não os deixarás triunfar. A gente percebe nitidamente, a partir do versículo 22, que Jó está percebendo que a sua morte, a despeito da sua vontade, porque Jó queria morrer imediatamente, mas só que ele vê que não vai morrer imediatamente, mas sabe que vai morrer dentro em breve. Ele está melancólico, ele está sem esperança. No versículo 3, ele pede da parte de Deus uma garantia. A garantia de que o raciocínio dele está certo, de que ele não é culpado dos pecados que merecem esse peso de castigo que ele está recebendo e as acusações que os conselheiros dele estão imputando para ele. A partir do versículo 5, se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim, Deus fez um provérbio para todos. Um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza. O meu corpo não passa de uma sombra. Os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Aqui, irmãos, uma observação dos versículos 5 a 9. Jó fala, no versículo 5, sobre um provérbio muito antigo. Qual é o provérbio? É quando ele diz assim: se alguém denunciar os seus amigos por recompensas, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Essa tradução é uma tradução formal. Ele está traduzindo o texto ao pé da letra. A ideia é a seguinte: se alguém denunciar seus amigos por recompensa, isso é a ideia de traição. E a segunda parte, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Isso é a expressão idiomática para fome. Se a gente fosse traduzir no nosso português mais claro, a ideia seria: se alguém é traidor, os filhos passam fome. Aí ele começa a explicar que ele não é um traidor, mas que, pelo contrário, Deus fez dele um provérbio negativo. O texto diz: mas de mim Deus fez um provérbio para todos. Qual é o provérbio? Um homem em cujo rosto os outros cospem. Ou seja, a ideia é: eu estou sendo tratado como um traidor, e Deus me fez um imagético, o tipo de um provérbio com um ensino negativo. Ou seja, a partir de agora, a minha reputação vai ser conhecida como aquele que é digno de que a pessoa cuspa em sua cara. Aí ele começa e continua reclamando: os meus olhos se turvam de tristeza, meu corpo não passa de uma sombra. Aí aqui vem mais outra figura de ironia. Ele está ironizando seus amigos, chamando seus amigos de íntegros, chamando seus amigos de justos. Esses versículos 8 e 9 são ironias de Jó para com ele faz. Ele está dizendo: os íntegros, aqueles que estão acusando ele, esses íntegros aí vão ficar atônitos em face disso. Os inocentes se levantam contra os ímpios, que é ele. Tudo isso aí, irmãos, é ironia. Jó está sendo irônico. Esses justos se manterão firmes em seus caminhos, os amigos que estão acusando. E os homens de mãos puras entre si tornarão cada vez mais fortes. Jó está sendo irônico. Isso é típico de quem não tem esperança e que está sob uma pressão muito grande de alma.
Segue o texto, versículo 10 até 16. Venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia. Ante a aproximação das trevas, dizem, vem chegando a luz. Versículo 11 mostra que Jó está sem esperança. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram. Ele não tem esperança. Dos versículos 12 até 16, ele responde diretamente a Zofar, com ironia, uma coisa que Zofar tinha dito quando acusou. Zofar disse a Jó o seguinte: Jó, se você se converter a Deus, as suas trevas vão ser como o dia resplandecente. Aí Jó agora está dizendo: ei, meu filho, não é assim não. Aquilo que você disse que ia acontecer comigo está se transformando em treva. A minha vida está se transformando em trevas. Andam querendo tornar a noite em dia. Isso o discurso de Elifaz contra ele. Ante a aproximação das trevas, dizem, vem chegando a luz. Que luz é essa? Ele está fazendo uma paródia do conselho que Zofar tinha dito a ele. Ao invés de luz, o que ele está vendo é treva e morte. Aí encerra. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se eu digo à corrupção mortal, você é meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde é que está então a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó? Aqui Jó ironiza. Jó, ao invés de luz, se depara com as trevas. Ele entende que a morte está chegando. Ele entende que a sua esperança é a sepultura. Ele está tratando a morte com eufemismo. Ele está tratando a morte com elementos de amizade. Ele está chamando os vermes que vão comer ele de pai, de mãe, de irmã. Ele está chamando a corrupção e a sua cama, sua morte, uma cama onde ele vai descansar. Ele está agoniado de alma. E aqui uma observação sobre o último versículo, as portas do Sheol. No mundo antigo, na Mesopotâmia, havia a ideia de que quando uma pessoa morria, ela enfrentava 7 portas, 7 portais. Era a ideia do povo no Oriente Médio, na Mesopotâmia. Ele tinha essa ideia de que quando se morria, o ser humano enfrentava portas, até chegar em uma outra dimensão. Isso é influência do pensamento mesopotâmico aqui no raciocínio de Jó. Irmãos, eu gostaria de ressaltar desses 2 capítulos algumas verdades que para mim ficaram muito claras no discurso de Jó. Em primeiro lugar, irmãos, o erro dos amigos. Por quê? Se ele tenta argumentar com Jó, não consegue. Bildade é mais agressivo um pouquinho, tenta argumentar com ele, não consegue. Zofar estoura, é o mais radical, não consegue. O que é que esse amigo deveria ter feito? Ficar calado. Porque, irmãos, quem sofre procura por alívio. E alívio é uma coisa que esses amigos não estão levando para ele. Esses amigos não têm empatia de reconhecer a situação dele, não se posiciona no lugar dele, só discutindo. Agora pense você, o camarada sentado numa vala, se coçando caco de telha, feridas purulentas, discutindo teologia.
realidade, o que ele precisava era de ajuda. Ele precisava que alguém o ajudasse naquele momento, lhe desse uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, mesmo sem entender o que está vivendo ali. Porque Jó não está compreendendo e os amigos estão cheios de jargões teológicos, vomitando teologia em cima de Jó, só que é uma teologia que não constrói, é uma teologia que não edifica, é uma teologia que enquadra o ser humano num bocado de jargão, de ideia, e Jó está dizendo, eu não me encaixo nisso não. O meu padrão é diferente, existe algo diferente. Eu estou precisando de alívio. Se eu estivesse na situação que vocês estão, amigos, é muito fácil para você vomitar um bocado de palavra e menear a cabeça para mim, dizendo, não tem jeito, não tem jeito. Agora venha para mim, venha, fique no meu lugar, venha sofrer como eu estou sofrendo. Isso é essa realidade que a gente conhece, irmãos. A pimenta nos olhos dos outros. Segunda verdade que eu consegui enxergar desses 2 capítulos, aqui é uma pérola teológica fantástica. O anseio de Jó por um advogado, um mediador. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje nós já sabemos quem é esse mediador. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje nós temos esse mediador. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, na sua revelação progressiva, Ele vai mostrando que o homem por si só, ele não tem condições de sair do buraco aonde ele está. Ele precisa de alguém maior do que ele, mais forte do que ele, mais poderoso do que ele, eterno, justo, limpo, aquele que pode unir de uma vez só, coisa que a gente não consegue, unir a justiça de Deus e unir o amor de Deus. O mediador, o mediador. E por último, irmãos, e aqui eu gostaria de passar um pouquinho mais de tempo. No capítulo 16 e 17, a gente consegue perceber nitidamente que o coração de Jó está desesperançado. Ele fala coisas por falar. Por quê? Porque a desesperança é uma das consequências. A dor, o sofrimento que está em sua alma. Os irmãos se lembram que logo no início, quando eu comecei a falar sobre Jó e sobre a questão do sofrimento, eu tinha dito, e eu mostrei um livro aqui, sobre um especialista, um psiquiatra, psicólogo e pastor americano, especialista nessas questões de sofrimento. O Dr. Paul Meyer. Eu vejo aqui, nos versículos dos capítulos 16 e 17, que Jó está sofrendo ainda na sua alma as questões das perdas que ele teve e a injustiça que ele percebe da situação. E aqui o Paul Meyer diz, no seu livro, de forma muito clara, que das coisas que trazem dor à alma humana, as perdas e as injustiças são 2 das coisas mais sérias, mais fortes e que trazem dor à nossa alma e ao nosso cotidiano. Elas causam dores na alma, independente de qual tipo de perda. Sempre existe um vazio, e dependendo da perda, esse vazio, ela não tem energia para sair, porque é um tipo de dor que retira da nossa alma a esperança.
E quando a gente é atacado na esperança, a gente sofre com a melancolia e a tristeza. E a melancolia e a tristeza nos atacam, nos derrubam fortemente. Existe uma pequena diferença prática entre a fé e a esperança. Geralmente, essas duas coisas na Bíblia, elas são citadas juntas. Mas existe uma pequena diferença. E essa pequena diferença, irmãos, é interessante que vocês saibam. Porque, de vez em quando, nós precisamos fazer uma análise na nossa vida para saber se a fé e a esperança, elas estão vivas. Os textos bíblicos dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo está explicando sobre a armadura espiritual, ele dá um imagético funcional da fé. Quando Paulo está explicando sobre a armadura espiritual, Paulo diz que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçar os pés no evangelho da paz, o capacete da salvação, a espada do Espírito e o escudo da fé. Irmãos, só existe uma arma de ataque. Todas as outras armas são de defesa. E no texto no livro de Efésios, no capítulo 6, essas armaduras têm como objetivo, não é o triunfalismo de sair derrubando todo mundo, mas você vai perceber no capítulo 6, que essas armas espirituais, ela tem como objetivo, quando chegar os momentos difíceis, nós permanecermos firmes. A fé é um escudo. Do ponto de vista humano, emocional, psicossocial, a fé, irmãos, ela serve para levar pancada. Olhe para o seu irmão ao lado e diga essa beleza teológica do teólogo lá de Santa Rita. Diga assim: a fé serve para levar pancada. Irmãos, aqueles que têm fé em Deus, porque a fé, ela honra o objeto, não é a fé pela fé em si mesma. Do ponto de vista bíblico, é a fé em Cristo. Aquele que em Cristo está escondido em Deus, e essa fé está acesa, ele é uma pessoa, estável, fixa. Pode vir o que for, ele está ali, firme. As estacas, as flechas poderão chegar até ele, mas a fé sustenta tudo. Ele está ali, recebendo a pancada, mas ele está fixo, firme. A esperança, ela tem uma nuance. A esperança é aquela força que vem no sentido de fazer a pessoa levantar a cabeça e querer prosseguir e ir adiante. Essa é a diferença sutil entre fé e esperança. Enquanto a fé, ela traz convicções e nos deixa equilibrados, fortes, firmes, inabaláveis, a esperança faz a gente levantar a cabeça e prosseguir, ir adiante, não ficar parado, ir adiante. Uma das definições mais simples de depressão
é ausência de esperança na alma. Quando a pessoa não tem esperança na alma, ela não consegue dormir direito e, ao mesmo tempo, ela não tem forças para se levantar e dizer, eu vou enfrentar o dia hoje, porque ela não tem mais aquela perspectiva de olhar para frente e dizer, eu vou. Ela simplesmente perdeu. Ela está desesperançada. Ela não consegue perceber virtude. Ela diz, olha, eu não, por mais que eu faça, eu não consigo, eu não vou, eu não tenho. Existem muitas pessoas que a fé está naquela pontinha assim, mas está numa crise terrível de melancolia, de esperança, não quer começar nada novo. Tem tristeza de encarar a vida. Os problemas estão muito fortes e elas não conseguem mais levantar a cabeça e dizer, eu vou prosseguir, eu vou adiante. É a esperança que faz isso. Jó percebe que a sua morte é iminente. E ele começa a dizer, que esperança há para alguém que vai morrer? Então ele começa a abrir mão de si mesmo. Irmãos, isso é uma das coisas mais naturais que ocorre com a alma humana. E aqui eu gostaria de falar sobre essas duas coisas de forma mais pontual, para que a gente pudesse interceder. Jó está sofrendo a dor das perdas. Quero lembrar os irmãos que Jó perdeu a sua família, Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu a sua saúde. As perdas trazem dores para a nossa alma. A dor da perda, ela é inevitável. E aqui, meu irmão, a perda, ela muitas vezes traz para a nossa alma uma coisa chamada sentimento de culpa, dependendo do tipo de perda e da forma como a perda ocorrer. Existem pessoas que perderam bens, ou perderam familiares, ou amigos, que até hoje sofrem no seu coração com um sentimento de culpa e aquela ideia de, eu poderia ter feito diferente. Mas como eu não fiz, aí hoje eu não tenho mais como resolver. E ficou aquele sentimento de culpa, a culpa chamada culpa subjetiva. É uma culpa de sentimento. Entendeu, irmão? E aqui, uma coisa que é importante. Nós precisamos ter a consciência de que não podemos ter controle de tudo e de todas as coisas que estão ligadas a nós. Você não tem controle. Você não tem controle sobre as outras pessoas ou o que pensam as outras pessoas. Você não tem controle sobre o tempo. Eu quero ver alguém aqui rebobinar a fita do tempo e voltar no passado e fazer tudo de novo. Duvido. O tempo passou, acabou. É inexorável, não tem como você mudar. Só que a grande maioria de nós, por causa de perdas do passado, nós começamos a olhar com melancolia coisas que no passado a gente deixou, poderia ter tido uma atitude diferente, mas não teve, perdeu. Existem perdas, como por exemplo, o tempo perdido. Quantas e quantas pessoas, inclusive conversei com muita gente que diz, mas rapaz, eu fiz um curso assim, assim, assado, eu não aproveitei nada desse curso que eu fiz, claro, para mim foi um tempo perdido. E olha com uma certa melancolia para isso. Só que já passou, não tem como alterar mais. Não tem como fazer absolutamente nada. Se eu tivesse casado com fulana,
É possível que hoje eu tivesse numa situação econômica, financeira melhor. Perdido, não casou, vê o outro casou e você está aí. Ah, eu devia ter feito o curso tal, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Devia, não fez. Perdeu. Passou. Passou, acabou, não tem como. Aí a grande maioria de nós perde tempo emocional olhando para um passado que não pode fazer absolutamente nada. Mas ao mesmo tempo no coração a esperança de um Deus que pode fazer recomeçar tudo e dar novas chances. Irmãos, o amor perdido. Amor, irmãos, amor para nós. Amor é fruto da fé, é um ato de vontade. E aqui eu gostaria de dar um aviso aos irmãos. O amor é uma coisa que a gente precisa renovar a cada dia por aquelas pessoas que nos rodeiam. Sabe por quê? Porque o amor, como atitude, é fruto da fé e da vontade. Mas o amor, como sentimento, é uma coisa cultivada, alimentada, regada, assistida. Então, meu filho, em nome de Jesus, se você tem pessoas que você ama, não espere ela morrer, para num caixão você dizer, ai, como eu amava, porque a partir de então, você não vai ter sentimento de saudade saudável, você vai ter sentimentos de culpa, pela perda de oportunidade, que você não vai conseguir, mais nunca, reconstruir, a não ser que você se reveja com o seu passado. Conforto perdido. Como é? Vou dizer, um tipo de perda muito comum, e que na alma masculina, por exemplo, gera um distúrbio terrível. Perda das coisas que geram conforto. Por exemplo, camarada enricou, só que de uma hora para outra, ele perdeu tudo ligeirinho, numa tirada só. Pam, 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 pam. Ficou lá no fundo do poço. Esse tipo de perda de conforto, sabe o que é que acontece? Geralmente a pessoa fica com medo. Ela fica com tanto medo de investir, de procurar, que ela acaba ficando obcecada para não desperdiçar e acaba ficando ranzinza, duro. Ele perde o equilíbrio. Quando não fica ranzinza e duro, ele vai para o outro extremo. Ah, já que eu construí, perdi mesmo, então, meu filho, o que vier agora eu vou queimar nessa vida mesmo e acabou-se. Ou ele fica ranzinza demais, ou ele se torna extremamente extravagante. A perda do conforto pode trazer esse tipo de coisa. E aqui, irmãos, a última perda que gera dor é a perda que Jó está tendo. É quando a pessoa perde a situação, o controle da situação geral. Quando ela não sabe mais o que fazer, já fez um bocado de coisa, mas deu tudo errado. Ela agora não sabe mais o que fazer, perdeu um bocado de oportunidades, perdeu um bocado de coisa, perdeu um bocado de gente,
está com medo de dar um passo, está com medo, fica paralisado e diz: e agora? Perdi o controle da situação. Perda. E a outra coisa que Jó está sofrendo, eu vou falar sobre isso depois, de forma mais profunda. As dores na alma quando nós somos injustiçados. Vamos deixar a injustiça para o lado. Eu vou ficar só na perda. Irmãos, perdas. Jó está chorando as suas perdas. Ele está desesperançado. Essa situação de Jó, de alguma forma, também pode chegar a qualquer um de nós. Em um dado momento, no discurso de Jó agora para Elifaz, Jó diz que as suas motivações, os seus sonhos, aquilo que ele pensava, foi tudo por água abaixo. Gerou perda, e essa perda lhe deu uma dor. Irmãos, quando a gente vê os sonhos da gente indo por água abaixo, e a gente olha para aquela situação e diz assim: não tem condição de eu fazer absolutamente nada. Isso gera um trauma e uma dor na alma da gente que é terrível. E a gente não começa a se pensar mais como uma solução. A gente entra em desespero e começa a se pensar como um fracasso. Começa a se pensar como um fracasso. E Satanás, muitas vezes, potencializa esse tipo de sentimento. E ele começa a dizer: olha, você está vendo, não deu certo, não vai dar, não adianta nem recomeçar. Não adianta nem insistir. Não adianta começar novamente, não adianta, não vá, vai dar errado, não vá. Em nome de Jesus, se você tem ouvido alguma voz dessa no seu interior, expulse essa voz maligna da sua mente, porque essa voz não vem do Senhor. Em Deus sempre há esperança. Para aqueles que creem no Senhor, a esperança não é a última que morre. Para os que creem no Senhor, a esperança é a primeira que ressuscita. Nem tudo está perdido. O nosso Deus é o Deus que dá a segunda, a terceira, tantas chances ele entenda que deva dar, ele dá. Só que muitas vezes a gente enxerga a vida na ótica das nossas dores. E a gente não faz nada no sentido a não ser baixar a cabeça. Não baixe a sua cabeça, levante a sua cabeça. Jesus venceu a morte, há esperança para nós. E aqui, irmãos, com toda sinceridade, inclusive eu vou pedir a ajuda dos pastores para um momento de oração específico. Existe aqui algum irmão que em algum dado momento da sua história olha para algum tipo de perda na sua vida e quando olha para essa perda ainda sente a alma doer? Eu gostaria que você enfrentasse essa situação aqui e no lugar onde você está, você ficasse de pé em nome de Jesus para a gente orar por você. Amém.
Amém. Amém. Amém. Dores na alma, irmão. As dores na alma têm que ser como uma cicatriz. A cicatriz me mostra que aconteceu alguma coisa no passado, mas já está curado. Eu olho para ela, lembro o fato, mas não traz dor. Se eu olhar para a tua vida agora, você percebe que alguma perda que lhe aconteceu ainda traz alguma dor na alma, em nome de Jesus, fique em pé. Eu quero orar por você. Eu gostaria de pedir a ajuda dos diáconos nesse momento. Gostaria de pedir a ajuda dos pastores nesse momento. Olha aí os irmãos. Esses irmãos estão em pé, eles precisam de intercessores ao seu lado. Pode escolher alguém aí. Em nome de Jesus, esse momento é um momento muito importante, irmãos. Em nome de Jesus, procure alguém. Esses irmãos que estão em pé, não deixe nenhum deles sozinho. Eles vão sentir a igreja intercedendo por eles. A igreja é o corpo de Cristo. E o Espírito Santo passeia nesse lugar. Você crê nisso? Esses irmãos que se levantaram dizendo, existem perdas que até hoje trazem dores à minha alma. Existe alguém que está sozinho, que não está com alguém ao seu lado? Aqui, por favor, alguém ali. Algum diácono ali. Ainda existem pessoas que estão ali, sem alguém. Ali, Chico, naquele cantinho ali. Isso. Dá com a mão, irmão. Você não pode ficar só. Tem outra irmã ali também. Fique com as duas ali. Ali, isso. Alguma irmã poderia ajudar ali, por favor. Em nome de Jesus, por favor. Preciso de uma irmã ali para ajudar ali. Vá, minha irmã, vá. Vá com ela. Isso. Existe mais alguém? Tem alguém sozinho? Dá um sinal com a mão ali, por favor. Nós vamos começar a orar agora. Os irmãos intercedam juntamente comigo agora, por favor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Pai, nós vamos guerrear. É uma batalha espiritual. Pai, coloca sobre nós o cinto da verdade. A verdade que liberta és tu, Senhor. E essas pessoas precisam reconhecer que o Senhor esteve ao seu lado em todo esse momento, inclusive nessas perdas, naquilo que estava acontecendo na vida delas. O Senhor estava ao lado delas, que elas possam perceber o Senhor ao lado delas. Pai, coloca sobre eles, Pai, a couraça da justiça. É o Senhor quem justifica cada um. Ele já tem aquilo que há de mais importante, que é a salvação de suas almas. Pai eterno e santo, coloca sobre cada um, calçado os pés do evangelho da paz, que haja paz no coração, e que o teu Santo Espírito passeie no coração de cada um dos teus filhos agora nesse momento, e toda sorte de ansiedade, de dor, medo, caia por terra no nome de Jesus. Pai eterno e santo, coloca o capacete da salvação, que eles possam entender, Senhor, os valores eternos do teu evangelho. Pai, coloca, reforça o escudo da fé de cada um. E eu clamo, Deus, reforça a esperança também. Ressuscita a esperança desses teus filhos que se levantaram nesse momento. Pai, faz utilizar bem a espada do Espírito, que é a tua palavra. Senhor, todo sentimento de culpa que veio pelas perdas do passado, em nome de Jesus, nós depositamos na cruz agora. E nós clamamos, Deus, que o teu bálsamo, que o teu Santo Espírito venha sobre nossa alma, venha sobre a alma da igreja nesse momento, sobretudo desses irmãos que estão clamando agora. Pai, visita cada filho teu agora nesse momento, Senhor. Traz o alívio que eles precisam e que eles possam entender que em Deus nós temos recomeços e que o Senhor não nos olha como nós nos olhamos.
O Senhor nos olha com olhar de amor e nos olha com um potencial grande. Pai eterno, colocamos nas tuas mãos, Senhor, todos esses teus filhos que se levantaram dizendo: eu tenho algo na minha vida que me traz dor. Que essa dor seja retirada da alma nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, que haja convicção em nossos corações. Que haja esperança em nossos corações. Deus eterno, santo, Pai poderoso, nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Você que ficou perto de alguém aí, dê um abraço nele aí, em nome de Jesus. Vamos ficar todo mundo em pé. Eu gostaria de encerrar o culto hoje de forma diferente. Jó me deu uma deixa muito boa. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos um advogado. Charles, procura aí advogado fiel. Quando você achar, você joga aí na frente, viu? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Advogado fiel. É bom porque quando todo mundo canta, é melhor. A gente espera, nem se preocupe. Jó tinha um advogado e a gente tem também. Os advogados de hoje, eles advogam com a gente com procuração, né? Teve advogado que já advogou para mim, eu não sei nem quem é ele, em outros lugares. Nunca vi ele a cara dele. Só por e-mail ele advogou causa para mim. Já o Senhor como advogado, não. Ele vai ao lado. Ele acompanha. Se alguém conhecer, pode ajudar. É só o começo. Quando eu me lembrar do começo, não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto, posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra parar tire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra vir defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar diante de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar no meu coração. Minha audiência ele já marcou. E ele novo que serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Pra parar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis
serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o Senhor, Ele me defende do acusador. Minha casa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garanti de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Aleluia, glória a Deus. Pai poderoso, Tu és o nosso advogado, em Ti nós confiamos. Senhor, muitas perdas acontecem na nossa vida, mas está no nosso coração semeada a esperança de que a qualquer momento, debaixo da vontade do Senhor, o Senhor traz novos recomeços. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, pela libertação que aconteceu neste lugar no coração de muitos. Hoje vão ter um sono mais tranquilo, entendendo que tem um advogado para as suas causas e que ainda não é o fim. Pai, muito obrigado. Eu quero Te agradecer, Senhor. Eu oro por cada família aqui e eu Te peço que o Senhor dê uma noite de paz restauradora. Amanhã, quando as Tuas misericórdias se renovarem sobre nós, as nossas forças vão estar renovadas também, Senhor. E com fé no nosso coração, esperança, nós vamos ter força de levantar e caminhar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. Pai, reforça os de coração quebrantado. Pai eterno, nos ajuda. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Volto com o advogado para casa.